Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Ano Novo. Acidentes e mortes aumentam nas rodovias federais. No Paraná, foram registradas quase 10 mil infrações de trânsito durante as festas de fim de ano. Javier Milei promulga a lei que estimula a regularização de poupanças no país. Comissão Europeia vê acordo com Mercosul mais próximo. Pacto pode ser fechado no próximo dia 12. Os desdobramentos da remoção do ditador Nicolás Maduro do poder na Venezuela. Prisão de Maduro faz preço do petróleo cair. E você vai ver ainda. Leilão de Ano Novo em Tóquio registra recorde histórico. Rei do Atum paga mais de 3 milhões de dólares por peixe de 243 quilos capturado na costa norte do país. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Agora no horário de Brasília, 8h05. Após 6 dias de atuação intensificada nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal divulgou os resultados da Operação Ano Novo. Em Santa Catarina, mesmo com a redução no número de mortes, o estado ficou entre os que mais registraram acidentes no período de festas. Encerrada neste domingo, a Operação Ano Novo, iniciada no dia 30 de dezembro, fiscalizou mais de 101 mil pessoas em todo o país, com foco na orientação e na prevenção de acidentes. Durante o período, as equipes da PRF realizaram mais de 61 mil testes de bafômetro e autuaram 789 condutores por embriaguez. Outro destaque negativo foi o excesso de velocidade. Mais de 23 mil veículos foram flagrados acima do limite permitido. Os estados com maior número de registros foram Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Outras infrações também foram identificadas nas rodovias federais, como a falta do uso de cinto de segurança e da cadeirinha, uso de celular ao volante e ultrapassagens em locais proibidos. Mesmo com reforço na fiscalização, o número de acidentes e de mortes aumentou em comparação ao mesmo período de festas do ano anterior. Ao todo, 109 pessoas morreram nas estradas federais, 30 a mais do que no início de 2025. Na contramão dos índices nacionais, Santa Catarina registrou queda expressiva no número de mortes, com 3 óbitos confirmados, 5 a menos do que no ano passado. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento no número de acidentes e feridos, mas redução nos óbitos. Acidentes, aumento de 13%. Feridos, aumento de 4%. Mortos, redução de 62%. Os acidentes fatais ocorreram nas BRs 470, em Trombudo Central e Brunópolis, e na 282, em Águas Mornas. 2 mortes resultaram de colisões frontais e uma por atropelamento de pedestre. Mesmo com a redução de mortes, Santa Catarina segue entre os estados com maior número de acidentes registrados durante a operação. Foram 134 ocorrências, ficando atrás apenas de Minas Gerais, que teve 193 registros. No Paraná, as ações de fiscalização de fim de ano da Polícia Militar Rodoviária registraram mais de 9 mil infrações de trânsito nas rodovias paranaenses durante todo o recesso. A maior incidência foi de embriaguez ao volante. O fim de ano é um período marcado por um grande aumento do fluxo de veículos nas rodovias de todo o país. No Paraná, a operação de fiscalização do Ano Novo da Polícia Militar, que teve início na terça-feira passada e encerrou nesta segunda-feira, registrou ao todo 9.664 infrações de trânsito no estado. A Polícia Militar do Paraná, nesse período de Réveillon, período de festas que a gente teve, agora nesses dias, intensificou o policiamento nas rodovias que dão acesso ao litoral do estado. Nessa intensificação, o nosso foco principal foram autuações relacionadas à embriaguez ao volante, então o condutor que ingeriu bebida alcoólica, e também outras situações de ultrapassagem de local proibido, a não utilização do cinto de segurança. As equipes estavam focadas nessas fiscalizações que geram danos em sinistros de trânsito. Além disso, a polícia esteve presente
também no restante do estado do Paraná, fazendo essa fiscalização, e muitos registros de autuações foram confeccionados, foram registrados. Ao todo, em torno aí de 9.000 autuações de trânsito nesse período de Réveillon. Entre as infrações contabilizadas no estado, 253 autos foram relacionados à embriaguez ao volante e 178 ultrapassagens em local proibido. O monitoramento eletrônico também teve papel relevante, com o registro de 6.754 imagens captadas por radares de fiscalização. No mesmo período, 9 pessoas foram presas por crimes de trânsito. Ao todo, foram registrados 70 sinistros, sendo 43 com vítimas, que resultaram em 81 pessoas feridas e 12 óbitos em todo o Paraná. Em Santa Catarina, a educação ganhou importantes avanços em 2025. O estado investiu em ações inéditas para a qualificação da aprendizagem, com melhorias na infraestrutura escolar, valorização docente e qualificação da aprendizagem dos estudantes. O lançamento do movimento Educação Levada a Sério marcou um novo momento na rede estadual de ensino de Santa Catarina em 2025. A iniciativa do governo do estado representa o maior pacote de investimentos da história da educação catarinense, 4,1 bilhões de reais. O impacto pôde ser visto ainda em 2025, com melhorias na infraestrutura escolar, desenvolvimento do ensino técnico, valorização docente e qualificação da aprendizagem dos estudantes. O movimento foca em 4 eixos principais que buscam transformar a educação pública estadual. São eles: Escola Boa, Qualifica SC, Catec Mais e Transforma SC. Por meio dele, nós estamos implementando muitas ações que já estão impactando e vão impactar ainda mais a aprendizagem dos nossos estudantes, assim como a própria infraestrutura das nossas escolas, a valorização dos nossos professores, a segurança escolar, o uso consciente da tecnologia nas escolas e o desenvolvimento do Estado, com o aumento das ofertas dos cursos técnicos do Programa Catarinense Técnico com o Catec Mais, e ainda a prestação das contrapartidas dos egressos dos programas Universidade Gratuita e Fundesc. Em 2025, estudantes de escolas da rede estadual começaram a receber kits individuais de uniformes e de material escolar. A entrega iniciou com a distribuição de 440 mil calças jeans e 220 mil jaquetas para os alunos do ensino médio e de material escolar para todas as regiões. No transporte escolar, o governo do estado também reforçou o apoio aos municípios, com a aquisição de 100 novos ônibus escolares e convênios. Por meio de ações como Escola Boa, por exemplo, é previsto reformas e ampliações em 199 escolas, além de 128 novos ginásios, quadras e 5,7 mil novos aparelhos de ar-condicionado para as unidades. Além disso, 100% das escolas devem receber vídeo monitoramento, bem como sensores de presença e botões de pânico. E também fortalecemos o regime de colaboração com os municípios. Assinamos o Pacto de Excelência pela Educação Pública de Santa Catarina. Fizemos a aquisição de 100 novos veículos escolares para os estudantes das redes estadual e municipais. E ainda a aplicação do CIAES, que é o nosso novo sistema de avaliação da aprendizagem aqui das escolas da rede pública de Santa Catarina, e que tem um impacto direto no repasse do ICMS Educação para os municípios e também para o Estado. Foi, portanto, um ano marcado por muitas novidades e desafios, e que, sem dúvidas, farão com que a educação catarinense ela alcance, ao longo do tempo, um novo patamar. No âmbito do ensino superior, o Universidade Gratuita e o Fundesc, criados em 2023, já beneficiaram mais de 57 mil estudantes. Do total de contemplados, 82% são estudantes que realizaram o ensino médio em escolas públicas estaduais. No segundo semestre de 2025, mais de 3 mil profissionais formados no ensino superior com benefícios concedidos pelos programas estavam aptos a prestarem as contrapartidas pelo Transforma SC.
Um caminhão pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira na BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, no trecho conhecido como Morro dos Cavalos. O incêndio deixou a pista totalmente interditada em ambos os sentidos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Artéries Litoral Sul, que é a concessionária que administra o trecho, estão trabalhando no local para conter as chamas. Até o momento, a ocorrência continua em atendimento e sem previsão de liberação da pista. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Identificadas todas as 40 vítimas do incêndio na Suíça. Metade delas tinham menos de 18 anos. Lei aprovada na Argentina busca regularização da poupança. E ainda, leilão tem atum arrematado por mais de 3 milhões de dólares. É depois do intervalo, voltamos em instantes. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. O Celesc mudou o nosso padrão de vida, vamos dizer assim também, né? Antes a gente tinha muita preocupação de queimar aparelhos e com essa mudança não tivemos mais esse problema. Hoje a gente pode investir em maquinários maior, né? É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não. É muita obra ao mesmo tempo. Tem praça no Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras. E alô, Areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Estamos de volta agora às 8h18. Você confere alguns destaques internacionais. E a gente fala que todas as 40 pessoas que morreram no incêndio de Ano Novo em um bar de Grand Montana, uma estação de esqui suíça, foram identificadas. O presidente da França, Emmanuel Macron, vai para a Suíça na próxima sexta para a cerimônia em homenagem aos mortos, incluindo 9 cidadãos franceses. As idades variam entre 39 e 14 anos. Metade das vítimas identificadas tinha menos de 18 anos. 2 delas, apenas 14 anos de idade.
A polícia informou que as vítimas incluíam 21 cidadãos suíços, 9 franceses, 6 italianos, uma mulher belga, uma mulher portuguesa, um homem romeno e um homem turco. Os proprietários do bar Le Constellation, local do incêndio, estão sob investigação criminal. Os corpos de 5 dos 6 cidadãos italianos mortos no incêndio foram repatriados nesta segunda-feira, 4 dias após a tragédia. Os caixões dos adolescentes foram transportados de uma funerária em Sion, no sudoeste da Suíça, para a seção militar do aeroporto da cidade. O avião de transporte da Força Aérea Italiana deve pousar primeiro no aeroporto de Milão-Linate, de onde 4 caixões serão transferidos para Milão, Bolonha e Gênova. Depois, vai seguir para Roma, com o 5º caixão. Também, nesta segunda-feira, a porta-voz do governo francês anunciou que o presidente Emmanuel Macron vai viajar para a Suíça na sexta-feira para a cerimônia em homenagem aos 40 mortos, incluindo 9 cidadãos franceses. Em um vídeo publicado no Instagram, o escritório de turismo de Crans-Montana e a comunidade do esqui prestaram homenagem a todas as vítimas, socorristas e equipes médicas. Dezenas de esquiadores formaram um enorme coração. No domingo, apesar das temperaturas em torno de 9 graus negativos, centenas de pessoas assistiram a uma missa. Em seguida, a multidão se dirigiu em silêncio à Capela Ardente, perto do local da tragédia, repleta de flores e velas. Estamos reunidos aqui porque o silêncio não basta. Estamos aqui para dizer que, diante do indizível, diante da brutalidade da morte e do sofrimento, não queremos desviar o olhar. Estamos aqui para expressar nossa compaixão e solidariedade. Estamos aqui para dizer nossa compaixão, nossa proximidade. O Papa Leão XIV também expressou solidariedade às famílias afetadas. Desejo expressar mais uma vez a minha proximidade a todos os que sofrem em consequência da tragédia que atingiu Crans-Montana, na Suíça. Asseguro-lhes minhas orações pelas jovens vítimas, pelos feridos e suas famílias. Bruxelas voltou a sinalizar avanço nas negociações do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, alimentando a expectativa de uma assinatura nos próximos meses. O otimismo do executivo europeu contrasta com a oposição persistente da França. Expectativa renovada pela assinatura do há muito negociado acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, que criaria a maior área de livre comércio do mundo. Nesta segunda-feira, a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, demonstrou otimismo. Posso confirmar que houve discussões e avanços nas últimas 2 semanas em relação ao acordo com o Mercosul. Não tenho uma data para confirmar, nenhuma data específica, mas posso confirmar que estamos no bom caminho para, esperamos, poder assiná-lo em breve. A portuguesa não confirmou a data de 12 de janeiro prevista para a assinatura do Acordo de Livre Comércio com a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, após os planos frustrados do final do ano, quando as posições de Itália e da França impediram a conclusão do pacto na reunião do Mercosul, realizada em 20 de dezembro em Foz do Iguaçu. Paris segue rejeitando o documento na forma atual. O tratado do Mercosul continua inaceitável como está. Queremos um tratado justo e equilibrado. Hoje, este tratado não é nem justo nem equilibrado. Não tenho nada a acrescentar, exceto que a posição da França sobre esse assunto não mudou. O acordo vai ajudar a União Europeia a exportar mais veículos, máquinas, vinhos e outras bebidas alcoólicas para os países do Mercosul em meio às tensões comerciais mundiais. Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja, o que alarmou muitos produtores europeus que temem ser afetados pelo fluxo de produtos baratos procedentes do Brasil e dos países vizinhos. A Itália e França pediram a inclusão de mais cláusulas de salvaguarda, controles rigorosos às importações e normas mais severas para os produtores do Mercosul, a fim de proteger os agricultores locais.
A Tesla informou que registrou vendas abaixo do esperado no quarto trimestre de 2025, perdendo o posto de maior fabricante mundial de veículos elétricos em vendas anuais para a montadora chinesa BYD. A Tesla, de propriedade do magnata Elon Musk, registrou 418.227 entregas nos últimos 3 meses do ano, elevando o total de vendas em 2025 para cerca de 1.640.000 veículos elétricos. Na quinta-feira, a BYD, sediada em Shenzhen e que também produz carros híbridos, anunciou vendas recordes de veículos elétricos em 2025, 2.260.000, segundo o consenso de FactSet. Os analistas previam que as vendas da Tesla no último trimestre desacelerariam menos, para cerca de 449.000 unidades. Especialistas do setor indicaram que a demanda por veículos elétricos vai levar tempo para se estabilizar nos Estados Unidos após a eliminação do crédito fiscal de $7.500, mais de R$41 mil no fim de setembro de 2025. Antes dessa medida, a Tesla já tinha dificuldades nas vendas em mercados-chave devido ao apoio de Musk ao presidente Donald Trump e a outros políticos de extrema-direita. A Tesla também enfrenta a crescente concorrência da BYD e de outras empresas chinesas, além de gigantes europeus. Foi promulgada na Argentina a chamada Lei do Princípio de Inocência Fiscal, que eleva os limites mínimos para acusar cidadãos por evasão. O objetivo é estimular a regularização de poupanças. A lei aprovada pelo Congresso em dezembro permite que os argentinos depositem no sistema bancário os chamados dólares debaixo do colchão, como são conhecidas as economias não declaradas. No total, esse dinheiro soma, segundo estimativas oficiais, 251 bilhões de dólares, o equivalente a 1,35 bilhão de reais. A quantia multiplica por 6 as reservas brutas do Banco Central do país, que em 30 de dezembro eram 41 bilhões de dólares, em um ano em que a Argentina deve pagar vencimentos de dívida de mais de 19 bilhões. Em dezembro, o Fundo Monetário Internacional, com o qual a Argentina mantém um programa de crédito de 20 bilhões de dólares desde abril, pediu que o governo empregue esforços para reconstruir as reservas internacionais. A lei aumenta o valor a partir do qual passa a ser investigada a evasão, reduz os prazos de prescrição para crimes financeiros e cria um novo regime tributário, no qual os inscritos ficam isentos de informar variações patrimoniais. A prisão e a extradição do ditador Nicolás Maduro para os Estados Unidos abriu uma crise política e diplomática sem precedentes recentes na América Latina. Em poucos dias, a Venezuela passou a conviver com 2 centros de poder, enquanto a comunidade internacional reage dividida. A ofensiva começou na madrugada de sábado, dia 3 de janeiro, com bombardeios aéreos em Caracas e em outros estados venezuelanos. A ação terminou com a captura do presidente ditador Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores, levados à força para os Estados Unidos. Nesta segunda-feira, em Nova York, Maduro e Cília participaram da primeira audiência em um tribunal federal de Manhattan. Eles se declararam inocentes das acusações de narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína e posse de armas de uso restrito. A Justiça norte-americana marcou a próxima audiência para o dia 17 de março. Enquanto isso, em Caracas, Delcy Rodrigues tomou posse como presidente encarregada. A cerimônia foi conduzida pela Assembleia Nacional, que alegou a ausência forçada do chefe do executivo para justificar a sucessão temporária. As Forças Armadas reconheceram a autoridade de Delcy e anunciaram medidas de defesa diante do que classificam como agressão externa. Nos Estados Unidos, a operação provocou reações opostas. O presidente Donald Trump afirmou que o país deve conduzir uma administração provisória na Venezuela até uma transição política. Já líderes do Partido Democrata questionaram a legalidade da ação e avaliam se houve violação da Constituição americana por falta de autorização do Congresso. Analistas apontam o petróleo como elemento central da crise. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas do mundo, estimadas em mais de 300 bilhões de barris.
Hoje, a maior parte da produção é exportada para a China, o que amplia o peso geopolítico do conflito e ajuda a explicar o interesse das grandes potências. As reações internacionais foram imediatas. Brasil, México, Colômbia, Chile, Uruguai e Espanha divulgaram nota conjunta contra o uso da força e em defesa da soberania venezuelana. Outros países adotaram posições distintas, reforçando o clima de polarização diplomática. No Brasil, a preocupação é humanitária. Dados oficiais mostram que os venezuelanos representam mais de 90% dos refugiados reconhecidos no país. Autoridades avaliam que uma nova instabilidade em Caracas pode aumentar o fluxo migratório para Roraima, especialmente nas cidades de Boa Vista e Pacaraima. Com Maduro detido em Nova York e um governo interino em Caracas, o cenário segue indefinido. A expectativa agora é sobre os desdobramentos judiciais e diplomáticos e os impactos para a região. E os preços do barril de petróleo abriram em queda na noite deste domingo, após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Depois se recuperaram e viraram para a alta. Os preços do petróleo abriram em queda neste domingo, na primeira sessão após a operação das Forças de Segurança dos Estados Unidos, que levou à captura do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Mas 2 horas depois, viraram para a alta. Às 22 horas e 13 minutos, o preço do Brent subia 0,63%, cotado a $61 por barril. Já o barril do West Texas Intermediate tinha alta de 0,56%, a $57,6. O presidente Donald Trump afirmou no sábado que os Estados Unidos vão dirigir a Venezuela durante um período de transição e incentivar as empresas americanas a explorar o petróleo do país. De acordo com Rob Tummel, da empresa Tortoise Capital Management, a situação do mercado mundial de petróleo segue inalterada, com os preços pressionados por um excesso de oferta. No entanto, no curto prazo, a instabilidade na Venezuela pode gerar temores e perturbações no fornecimento, o que poderia elevar os preços, assegurou Kylie Roda, analista na Austrália da corretora Capital.com. Estima-se que antes do recente aumento das tensões com Washington, a Venezuela produzia 1 milhão de barris por dia, frente ao pico de 3,5 milhões alcançado durante o governo de Hugo Chávez. A remoção do ditador Nicolás Maduro repercute internacionalmente. No Brasil, parte da mídia se sustenta no apoio do presidente Lula, que, sem dar nomes, condenou o ataque dos Estados Unidos. Por outro lado, a população venezuelana, em grande maioria, foi às ruas comemorar a retirada de Maduro. As informações que vêm do país vizinho são poucas, já que grande parte da mídia é estatal e veículos independentes sofrem repressão em coberturas jornalísticas. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que chega por aqui. A gente dá as boas-vindas, uma boa noite para o Tiago. Lembrando que é difícil de acreditar no que vem de lá. É isso mesmo, Tiago, ou não? Porque realmente as interpretações são as mais diversas neste momento, né? Muitas contradições diante de fatos que nós temos aí. Boa noite para você, bem-vindo ao Pix News deste dia 5 e um feliz ano novo oficialmente hoje aqui para você. Assim como em qualquer situação fazendo analogia com guerra, a guerra também se realiza, na verdade, nas narrativas, né? Nesse caso não seria diferente. Os Estados Unidos dão a sua versão, a Venezuela dá a versão dela. Só que lá na Venezuela tem um tempero a mais que eu vou esmiuçar mais à frente e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Que lá não é só o fato de você ter a versão do governo, é que a mídia é toda controlada pelo governo e aí você não tem uma linha de raciocínio diferente para você formar a sua opinião. O que eles querem, como em qualquer regime ditatorial, espalhado pelo mundo, a gente tem a China, a Coreia do Norte, Cuba, no caso de Venezuela, eles querem que a população enxergue ou veja apenas
a opinião deles, a posição deles. E aí isso se repercute também internacionalmente, porque o que vem de lá é só essa versão deles. Seja de TVs estatais, rádios, de jornais, você não tem uma divulgação ampla, plural e independente, principalmente independente dos fatos. Boa noite para você, feliz 2026 também e, claro, para toda a nossa audiência qualificada da Pix TV. Vamos entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando. Pense aí numa grande rede de TV, um grupo de mídia internacional que você conhece. Vou te dar 3 segundos. Pois é, você deve ter falado aí CNN, Fox, BBC, Reuters, NBC, AFP, enfim, uma série de grupos internacionais. Nenhum desses que você pensou, ou que eu citei, tem repórteres ou cinegrafistas lá na Venezuela. É isso mesmo. O país que muitos aqui relativizam a ação dos Estados Unidos trata nós, jornalistas, como criminosos. Sim, jornalistas na Venezuela ou apoia as atrocidades de um governo genocida ou morre de fome, quando não morre de outras formas se criticar o governo. Os venezuelanos que foram às ruas é que estão certos. Não fale da Venezuela sem saber. Eles estão dando um recado ao mundo. E aqui nós vamos olhar por um lado da ditadura chavista, por um olhar da ditadura chavista diferenciado. A mídia. Sim, as TVs, rádios e jornais da Venezuela exibem a maioria da grade de programação ou dos conteúdos mídias estatais. Assuntos que valorizam o governo e escondem qualquer crítica que seja, por menor que ela possa impactar no governo. Por lá tem até um desenho animado do Maduro, acredite se quiser, o transformando em um herói de combate. Um herói, melhor dizendo, que combate o mal. Ele é o salvador daquela população. A mídia internacional é escorraçada de lá. Afinal, o mundo não pode ver o que acontece lá dentro. Ou melhor, o que Maduro e o regime faz com a população que foge do seu país, como o diabo foge da cruz. Converse com qualquer venezuelano que more aí na sua cidade e saberás a verdade. O regime também não quer que a população interna da Venezuela saiba o que acontece no mundo. Sim, porque aqui fora, por mais massacrada, pequena que seja, a democracia sobrevive. Nós preparamos uma arte com dados da Latam Journalist Review, que é uma entidade vinculada à Universidade do Texas, em Austin, que observa o jornalismo nas Américas. O comportamento com a imprensa lá na Venezuela é tratada, ela observa como o comportamento, como a imprensa é tratada por lá, é um tipo de, ou lá ou em qualquer tipo de regime totalitário. Aí faz uma ampliação dos estudos em países aqui da América do Sul ou da América Central, tratando esse assunto como a mídia é interpretada. Vamos à primeira arte. A gente traz já lá em 2014, veja bem, a NTN 24, que é um canal de notícias da Colômbia, já foi tirado do ar em 2014. Então, há muito tempo, esse regime vem preparando para que a população seja abafada e assista ou tenha acesso apenas notícias do território local, observando as diretrizes do governo chavista. Depois, em 2017, foi a vez de tirar do ar 4 canais internacionais, tanto tirar do ar como expulsar os seus representantes, sejam jornalistas, profissionais que trabalham na mídia, da Venezuela, como CNN Espanhol, o El Tiempo, Toda Notícias e Caracol. E em 2020, a Venezuela, por força de uma lei, faz com que a DirecTV, que é uma operadora de TV por assinatura, saia do país. Com ela saindo do país, saem também muitos canais internacionais e que relatam aos moradores e aos assinantes, que é uma fatia bem pequena da população em razão da crise econômica, de ver como o mundo está acontecendo, como é que está o mundo lá fora.
porque o governo chavista quer que eles entendam que aquela realidade, aquela crise, aquela escassez que eles passam é algo comum, algo simples. Na próxima, a gente traz uma evolução desse regime. Em 2025, portanto, no ano passado, foi a vez do canal argentino C5N abandonar a transmissão lá na Venezuela e também os seus profissionais serem expulsos do país. Além disso, diversos profissionais da imprensa foram presos, ao todo 21 profissionais, tanto de veículos venezuelanos como de veículos do exterior. E fora isso, 8 meios de comunicação foram fechados. Fora sites fora do ar, portais de notícia que fazem críticas ao governo não serem acessados, serem impedidos de serem acessados lá dentro. Para finalizar, a gente traz hoje o que o venezuelano vê hoje. Horas, ele vê 5 emissoras de televisão pública que passam 24 horas notícias e informações do próprio governo, entre elas esse desenho animado que trata Maduro como um herói, que eu falei, e outras 4 emissoras privadas que se obrigam a ceder parte da programação para que esse conteúdo também seja transmitido. É um tapar os olhos para a população que lá vive. E por isso que eu falo que relativizar, por mais absurda que seja a remoção de um ditador possa parecer, é dar um crédito para todas essas atrocidades. Fora as outras contra os civis que são cometidas diariamente à luz do dia, porque não há quem reportar isso. É sobre petróleo? Sim, pode ser, claro. Mas pergunta para qualquer venezuelano o que uma das maiores reservas de petróleo do mundo trouxe para eles, que saberás que jamais é sobre a soberania, é sim sobre poder. Sem falar que com bilhões de dólares exportados à China, o investimento na captação ou nas refinarias é um dos piores do mundo, frente ao tesouro que eles têm na mão. O resto, como a gente diz, fazendo analogia ao jornalismo, já que a gente analisou a mídia da Venezuela, o resto é perfumaria. Portanto, difícil mesmo, respondendo agora a tua pergunta lá no começo, acreditar em tudo que vem da Venezuela ou das mídias que tratam os assuntos internos da Venezuela, porque, como a gente viu, elas estão encharcadas de narrativas do próprio governo. É isso, falar em super-herói, super bigode. A gente tem que rir para não chorar, né? É isso aí. Obrigada, Tiago, e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Valeu. Mudando de assunto, o tradicional leilão de Ano Novo do principal mercado de peixes de Tóquio alcançou cifras históricas ao registrar a venda do atum mais caro já arrematado no evento. O peixe foi adquirido pelo empresário conhecido como Rei do Atum. Novo recorde estabelecido nesta segunda-feira. Kiyoshi Kimura, auto-intitulado Rei do Atum e proprietário de um restaurante, arrematou um atum rabilho, também conhecido como Bluefin, de 243 quilos, por $3.200.000, o equivalente a mais de 20 milhões de reais. A venda aconteceu durante o prestigioso leilão anual de Ano Novo do maior mercado de peixe de Tóquio. Logo depois de ser arrematado, o atum capturado na costa norte do país foi cortado e transformado em sushi. A doçura, mesmo sem mergulhar no molho de soja, a doçura e a riqueza, a textura, isso simplesmente deixa a gente feliz. O sabor estava muito fresco. Eu gosto muito de atum porque sou japonesa e, sobretudo, nasci em Tóquio. Então as pessoas em Tóquio gostam muito de atum, especialmente o Bluefin. Cada peça de sushi foi vendida por cerca de $3, quase 20 reais. Um jovem de 20 anos que estava desaparecido no Pico Paraná desde o dia 1º de janeiro foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira, após uma operação de buscas que mobilizou equipes especializadas do Corpo de Bombeiros e contou com o apoio de voluntários.
Roberto Farias Tomás, de 19 anos, foi encontrado com vida após 5 dias desaparecido no Pico Paraná. Em um vídeo divulgado pela família nas redes sociais, o jovem relata que chegou até uma fazenda na região, onde pediu ajuda. Na sequência, ele foi encaminhado para atendimento médico. E você tá bem? Como que você tá? Olha, eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. Mas eu tô bem. O jovem desapareceu durante a descida da trilha que leva ao Pico Paraná, ponto mais alto do sul do Brasil, local que possui um histórico de ocorrências de desaparecimentos e resgates. Bombeiros militares e voluntários atuaram nas buscas desde o dia do desaparecimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Roberto percorreu mais de 20 quilômetros e chegou sozinho até a localidade de Cacatu, no município de Antonina, durante a descida do Pico Paraná. Ele iniciou a trilha no dia 31 de dezembro, acompanhado de uma amiga. Segundo relatos, ele passou mal durante a subida. Após um período de descanso e de encontrarem outros 2 grupos no cume, a dupla iniciou a descida acompanhada por um integrante de um dos grupos, por volta das 6h30 da manhã. Em um trecho antes do acampamento, o jovem acabou se separando. Momentos depois, conforme informaram os bombeiros, o outro grupo retomou a descida e passou pelo local onde Roberto havia permanecido, mas não o encontrou. A operação de buscas mobilizou mais de 100 bombeiros militares e contou com apoio diário de aproximadamente 300 voluntários, que atuaram de forma integrada ao longo de 5 dias de trabalho. Foi Deus. Se vê meu estado, você não acredita. Meu Deus. Depois do susto, felizmente um final feliz. Assim a gente encerra o Pix News desta segunda-feira, 5 de janeiro. Nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias também no nosso site. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Muito obrigada pela companhia e até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.